Olá a todos, todas, todos, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Quero aí pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal, que também ajude aí com o seu like. Compartilhe esse vídeo, também faça o seu comentário. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sexta-feira, dia 1º de novembro. Hoje, dia 1º de novembro, né? Estamos caminhando então aí para a finalização de 2024. 2025 já está aí às portas, né? Já beirando o 2025. E no mundo político, como é que está a situação com a finalização desse ano? Vamos então conversar um pouquinho, tá? Sobre tudo o que está rolando no Congresso Nacional, essa disputa, a disputa lá pela mesa diretora, para quem vai comandar ali a Câmara Federal, tá? Que é o principal, é a Câmara Federal, onde nós temos uma grande quantidade de deputados, né? De políticos, de bancadas e tudo mais, e o substituto, então, do Lira, do reizinho, né? O Lira. Quem que vai substituir o Lira? A nossa conversa, então, vai passar um pouco por esse caminho, da gente conhecer um pouquinho melhor a pessoa que está sendo cogitada, que, que a maioria dos partidos estão aí em volta de um nome para poder ocupar, então, essa cadeira no lugar do Lira. O Lira, então, encerra o seu mandato, né, esse ano. Então, a partir do ano que vem, nós teremos essa mudança ali né, da mesa diretora, do comando, então, do Congresso Nacional. Primeiramente, eu quero aqui fazer alguns comentários, tá, antes da gente chegar nesse ponto, no ponto básico, tá, sobre a pessoa que está sendo mais cogitada, ou seja, o deputado que está sendo mais cogitado para ocupar a cadeira no lugar do Lira. Eu queria fazer um comentário aqui sobre esse tipo de política que nós temos aqui no Brasil e que, com toda a sinceridade que eu quero falar aqui para vocês, é uma política, a meu ver, muito complicada, mas muito complicada mesmo. E, infelizmente, na situação em que o Brasil se encontra, ou seja, a estrutura que foi montada no Congresso Nacional, a gente tem que conviver, quase meio que obrigatoriamente conviver e engolir esse tipo de situação que nós temos aí, principalmente do que acontece ali no Congresso Nacional. Isso porque o governo federal, o Lula, né, também o Partido dos Trabalhadores, que da onde o próprio Lula faz parte, tem que acabar convivendo, aceitando certas manobras, certos acontecimentos ali do Congresso Nacional. E aí eu vou usar aqui um português muito claro. Precisa entrar no jogo, nesse jogo do toma lá da cá, nesse jogo de negociações de cargos, por exemplo, negociações de cargos. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso, sobre essa questão de negociações de cargo. Como que o PT, tá? O PT lá no Congresso, ali na Câmara Federal, está também entrando nesse jogo de apoio ao candidato do Lira para a presidência da Câmara, lá na Câmara Federal. Tá certo? Então, acaba que o governo Lula, o PT, se vê assim meio que amarrados pela situação, tendo que, quase que obrigatoriamente, vamos dizer assim, que conviver com certas situações que não são defendidas pelo partido. E não é também o desejo de Lula. Mas, para que as coisas possam andar nos conformes,
esses conformes assim, entre aspas, né? Precisa então de fazer acordos. E vai fazer acordos com quem? Com o próprio Lira. Num certo sentido, o que a gente percebe é uma boa parte, inclusive aqui agora não estou falando apenas do PT e nem apenas do Lula, estou falando assim de outros partidos também, que se veem assim ligados, amarrados também ao centrão, ao comando do centrão. E esse centrão que tem como liderança o próprio Lira, tá? Como a gente ouviu falar assim em nível nacional, nas eleições municipais, que o Kassab, o PSD, né, que é a grande liderança do PSD, que foi o partido assim do Kassab, que teve o maior número de prefeitos, né, de prefeitas eleitas aqui no Brasil. Ou seja, o partido do Kassab foi o que liderou então aí as eleições aí em nível nacional da maioria das prefeituras. Aí você poderia dizer assim, então o Kassab ele teria então força, o PSD teria forças então lá no Congresso para lançar um candidato que pudesse ser assim de uma forma suficiente, poderia de repente liderar essa candidatura, mas isso não está sendo possível, apesar de que eles ainda insistem em querer lançar um candidato. Então, qual é o candidato que está aí forte, lançado pelo Arthur Lira? Que Arthur Lira já teve, inclusive, até uma entrevista onde ele, então, declarou, né, tudo certinho, já está assim, acertado mesmo, que é o Hugo Mota, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês quem que é o Hugo Mota. E antes um pouquinho assim da gente falar um pouquinho sobre o Hugo Mota, eu quero aqui trazer para vocês o porquê que o PT também declarou apoio ao Hugo Mota. O Hugo Mota seria uma pessoa, um deputado favorável, um deputado que tipo assim, que chama a atenção, ideologicamente falando, do Partido dos Trabalhadores? De maneira nenhuma. Até por conta do histórico do Hugo Mota, que eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, um pouco o histórico do Hugo Mota. Não, o Hugo Mota não seria essa pessoa indicada, tá? Mas tem um lance aqui que é o seguinte: o PT está de olho no Tribunal de Contas da União, que vai surgir vagas, se não me engano, 2 vagas ou qualquer coisa assim no Tribunal de Contas da União. Então, o PT está, nesse momento, de olho no Tribunal de Contas da União, que não deixa de ser importante o PT também ter cadeira, tá? Ter representante no Tribunal de Contas da União. E aí, essa negociação com o Lira, então, está da seguinte maneira, tá? Porque o Centrão é tão forte que até nisso, eles, futuramente, no Tribunal de Contas da União, eles podem tomar conta. Tá certo? Vocês veem como que é o jogo. Como que é o jogo político? O jogo político é bem complicado, não é fácil. Então, o PT negociou com o Lira. Olha só, uma negociação no sentido de que, então, vai apoiar o Hugo Mota em troca de que haja indicação, então, do PT, do Lula, para a ocupação, então, lá do Tribunal de Contas da União. Vocês estão vendo como é que é a coisa, como é que é o jogo da situação? Tá certo? E tem uma outra situação também que entra aqui nesse todo esse jogo aí, é o PL lá, que é sobre o 8 de janeiro, tá? O PL que quer anistiar, então, os golpistas do 8 de janeiro. Tem essa questão, que na realidade é uma situação muito complicada e que não apenas o PT, mas as esquerdas, porque
As esquerdas não aceitam, tá certo? Não aceitam, ou seja, eu também estou nessa mesma perspectiva, não aceito de maneira nenhuma que esses golpistas sejam anistiados. Então daí está em jogo também esse PL dessa anistia, essa anistia que pode chegar no Bolsonaro. Vocês estão vendo como é que é a situação? A anistia chega até o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro também seria anistiado. Com a anistia ao Bolsonaro, ele então se candidata em 2026. Que é o que o Bolsonaro, inclusive, está esperando. Ele está esperando que, de repente, esse tipo de situação possa acontecer. O PL, que é o partido do Bolsonaro, também está aí entrando nesse apoio ao Hugo Mota. O PL também está entrando no apoio ao Hugo Mota. Agora, entendam a situação. Por que o PL está apoiando o Hugo Mota? Claro, pensando, né, no futuro aí próximo, que essa anistia de repente possa acontecer, que o Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro seja anistiado. Tá certo? Vocês entenderam então, mais ou menos, apesar dos trocadilhos aqui de palavras e tal, que tropeçando aqui na linguagem, mas eu acho que deu mais ou menos para vocês entenderem todo esse jogo. E eu vou passar aqui rapidamente para vocês sobre o Hugo Mota. Bom, o Hugo Mota, gente, ele foi o deputado mais novo eleito, tá? O deputado mais novo quando ele iniciou. Isso foi, deixa eu só achar aqui, não me lembro se foi em 2010, eu acho que foi em 2010, né? Ele se elegeu como deputado, tá, pela Paraíba, com 21 anos. Com 21 anos ele se tornou deputado. Hoje ele tem 35 anos, tá? E aí a conversa que você escuta, o que você vai ouvir nas redes sociais, que o porquê que é o Hugo Mota que tá, então aí, né? Porque o Hugo Mota, ele tem mais capacidade, ele tem se mostrado, de se articular com todos os partidos, enfim, que ele tem todo um jogo de cintura muito boa, então ele é a pessoa indicada para poder ser, então, o presidente ali da casa, tá certo? Para substituir o Lira, que a conversa também que se tem é que o Lira também era dessa maneira, que aí ele mesmo na entrevista dizendo que tudo conversa fiada, né? Tudo conversa para boi dormir, tá? Então aqui tá mais ou menos, não tô falando tudo sobre ele, tá? Ele é do Republicanos, do Partido Republicanos, tá? Que também um partido de centro, do centrão, tá? Agora, vejam bem, o Hugo Mota, quem é o Hugo Mota? É próximo do setor do agronegócio. Ó, a coisa já começa por aqui. Do setor financeiro e do setor imobiliário. Neste ano foi criticado pela imprensa local na Paraíba ao apresentar um projeto de lei com a proposta de permitir aos bancos a utilização do FGTS como garantia para empréstimo consignado. Olha só o que ele apresentou lá como projeto de lei. Um projeto de lei que iria permitir aos bancos usar o FGTS do cidadão. Tá certo? Para empréstimo consignado, essa coisa toda. Que você sabe que empréstimo, que seria o empréstimo? O banco vai ganhar muito mais, além de usar o FGTS, ainda vai ter juros, um monte de coisa para o cidadão pagar esse empréstimo. Após a repercussão de ser acusado de trabalhar a favor do setor financeiro, o parlamentar retirou o projeto. Agora escutem bem aqui ainda sobre esse senhor. Se por um lado o nome do parlamentar é defendido dentro do governo pelo perfil de diálogo, por outro, há quem se preocupe com o relacionamento próximo do parlamentar com o ex-deputado Eduardo Cunha, considerado no PT como algoz da ex-presidenta Dilma. Tá vendo? Olha com quem que esse parlamentar tem boas relações. Com Eduardo Cunha. O parlamentar é considerado pupilo do político que presidiu a Câmara dos Deputados de 2015 a 2016. Que claro que teve o impeachment da presidenta Dilma. Foi o principal articulador, Eduardo Cunha. Mota foi também presidente da CPI da Petrobras. Olha aí. Da Petrobras, que contribui para o desgaste político que levou à queda de Dilma. Outro
grande cacique que está por trás da candidatura é o presidente do PP, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, né? Que está por trás também dessa candidatura do Hugo Mota. Então, gente, vocês perceberam a situação, né? Como que partidos de esquerda, principalmente assim o PT, se submete a uma situação como essa? De um senhor que, com toda certeza, muito risco, tá? Desse senhor não trabalhar favoravelmente ao Lula, de atender todos esses setores, como a gente, né, foi falado aqui no começo. Olha só, agronegócio, tá? O que foi falado aqui? Olha só, ele tem uma proximidade muito forte com o agronegócio, com o setor financeiro, com os bancos, tá bom? E o setor imobiliário. Ou seja, é um senhor que tem muita proximidade com o capital financeiro, né? E aí, o que a gente tem que entender, o peso maior que vai ter aqui em todas as questões políticas que forem discutidas no Congresso, vai ser em favorecimento a esses setores. Não a classe trabalhadora, a classe mais pobre, mais sofrida do nosso país. Tá certo? Mas, como eu disse para vocês, infelizmente a situação é essa. Tá? O que a gente vai percebendo é que há um amarramento aí, sabe aquela coisa assim que você não tem saída. Tá? Você não tem saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a grande realidade. E aí o PT também vai entrando nessa, infelizmente. Tá? Um abraço e até a próxima.